A história se inicia com minha morte após eu tentar salvar uma criança de ser atropelada. Eu me encontro com um ser que diz ser um deus dimensional. Ele fala que eu poderia ir pro céu caso eu quisesse. Se eu não quisesse, eu teria acesso a 10 pedidos. Eu escolheria os pedidos e fala que eu poderia pedir qualquer coisa. Eu pediria os seguintes desejos: 1. Reencarnar no mundo de DXD como um dragão. 2. Todas as habilidades do Donsdai. 3. Ter o poder da criação de matéria. 4. Ter conhecimento sobre alquimia. 5. Ter todas as habilidades e poderes de Dragon Ball incluindo Ki. 6. Ter o Sashimi do Escanor. 7. Ter todas as habilidades dos demônios de Nanatsu. 8. Ter todos os mandamentos de Nanatsu. 9. Ter as habilidades dos anjos de Nanatsu. 10. Ter conhecimento sobre alquimia. Após eu terminar de pedir, ele estrala o dedo e eu apagaria. Depois de alguns minutos eu voltaria a abrir meus olhos. Quando eu me dava conta, eu já estava na forma de um dragão. Eu inicialmente ficaria surpreso, mas depois eu ficaria feliz. Eu voaria para cima para ver onde eu estava e o local era uma ilha de grande porte. Eu voltaria para baixo e de alguma forma eu já sabia de como utilizar todas as minhas habilidades. Por isso eu consegui voar tão facilmente. Mas uma coisa me incomodava. Eu ainda não estava acostumado com esse corpo. Eu pretendia ir embora daquela ilha para explorar o mundo, mas para isso eu tinha que estar preparado. Eu então fiquei recluso naquela ilha por 10 anos, treinando e aperfeiçoando minhas habilidades até me acostumar com meu corpo. Graças à minha capacidade de evolução eu teria um grande avanço nas minhas habilidades. Eu podia sentir que eu tinha ficado muito mais forte do que eu era antes. E além disso agora eu podia assumir uma forma humana. Minha altura era 1,79 centímetros. Eu tinha cabelos avermelhados, que eram levemente alaranjados nas pontas e deixou bem alegre. Eram as marcas que eu tinha no corpo. Um símbolo que parecia um sol bem no peito. Também tinha no meu braço direito e algumas no meu rosto. Eu criaria algumas roupas para mim usar já que eu tava pelado. Eu estaria pronto para partir. Mas antes eu pegaria minhas armas que eu teria criado, utilizando alquimia e a criação de matéria, junto com alguns minerais que tinham nessa ilha. Eu fundi alguns dos mandamentos nas armas. Assim eu dei o nome para elas, as armas do julgamento. Eu as colocaria dentro de uma pulseira negra que eu criei utilizando alquimia. Eu posso armazenar qualquer coisa que não esteja vivo dentro dela. Eu voltaria para minha forma de dragão, que agora era muitas vezes maior do que era antes. Eu tinha cerca de 50 metros. Voaria para fora daquela ilha e passei a voar pelo mundo, conhecendo muitos lugares e reinos. Nessas viagens eu sempre desafiava oponentes fortes. Entre eles estavam deuses de algumas mitologias, demônios de alto ranking, anjos, Valkyrie e até alguns dragões. Eu com certeza perderia se não fosse a habilidade. Eu podia evoluir durante as lutas. Minha força aumentava cada vez mais nas batalhas. Eu quase nunca usava meus poderes ou armas. Eu gostava era de ir no soco, utilizando pura força bruta, e eu me saía muito bem. Durante minhas aventuras, eu parei numa área recheada de vulcões. Claro que aquilo não me afetava de maneira alguma, mas após passar uns dias lá eu despertei um novo poder. Agora eu conseguia manipular o fogo e além disso parece que meu corpo tem uma alta compatibilidade com o fogo. Eu até fiquei surpreso, então eu passei alguns dias lá para treinar e ver até onde eu conseguia evoluir com ele. E depois de alguns dias eu consegui evoluir de uma forma incrível. Mesmo com minha evolução, eu tinha uma alta harmonia com o fogo. Eu até parei para pensar se não era porque meu pai ou minha mãe também tinham o fogo como elemento. Eu fiquei curioso para saber se Vu tinha um pai ou uma mãe, mas logo eu ignorei após ter uma ótima ideia. Eu fundiria as chamas do purgatório com as minhas chamas ao fundir dos elementos semelhantes, surgindo assim um novo e melhorado poder. Eu então invocaria as duas chamas em cada uma de minhas mãos. De um lado as chamas do purgatório com uma cor roxa escura, e do outro lado as minhas chamas, que possuíam cor normal, mas que eram quentes o suficiente para incinerar tudo que a tocasse. Eu juntaria minhas mãos, assim misturando as chamas, e logo em seguida eu utilizaria a alquimia, fundindo as duas chamas, saindo como resultado uma chama totalmente negra. Para testar sua capacidade eu a lançaria contra uma pedra, e o resultado foi que a pedra foi totalmente apagada.
apagada. Mas o mais interessante é que a chama continua a queimar no chão. Eu balancei minhas asas criando fortes rajadas de vento, mas mesmo assim as chamas continuaram a queimar. Eu fiquei impressionado e um pouco assustado. Caso eu não tomasse cuidado, eu podia causar desastres inimagináveis sem querer. Portanto, eu apenas alquilarei em casos de emergência. Depois de alguns dias eu iria embora. Agora eu visitaria outro reino, e depois de alguns dias eu chegaria até onde eu queria. Aparentemente estava acontecendo uma guerra entre 3 facções, e eu, como um viciado em luta, ao escutar que estava acontecendo uma guerra, eu ficaria animado e entraria no meio. Aqui eu estaria na forma humana. Eu começaria a eliminar membros de ambos os lados, meio que deixando aquela guerra equilibrada. Mas de repente 2 dragões apareceram causando grandes destruição. Eles estavam brigando um com o outro, mas o que me chamaria a atenção era que um deles se parecia muito comigo na forma de dragão. Escamas avermelhadas, 2 par de chifres robustos. Ele era igual a mim. Isso me deixaria um pouco intrigado, mas eu deixaria para depois. Minha vontade de lutar bateu forte. Eu me transformaria em dragão e partiria para cima dos 2 sem favorecer um dos lados. Os 2 dragões pareceram incomodados com a minha intromissão na luta deles. Os 2 então me atacam, um com fortes rajadas de fogo e o outro com veneno potente. Eu me deixaria ser acertado e, como consequência, eu sentia dores inimagináveis. Eu caía no chão voltando para minha forma humana. Eu me contorcia de dor, manchas roxas surgiam na minha pele. Os dragões, olhando de cima, diriam: isso por ter se intrometido na nossa luta, criança tola. Mas para surpresa deles, meu corpo estava se adaptando aos seus ataques e logo eu me recuperava. Era isso que eu almejava. Eu deixei que eles me acertarem para que eu pudesse me adaptar aos seus ataques e deu certo. Eu podia ver suas caras de espanto ao verem eu me adaptar aos seus ataques. Eu respirava fundo, enchendo todo o meu pulmão de ar e cuspia uma enorme bola de fogo nos 2. Eles seriam atingidos e cairiam no chão de seus corpos. Fumaça saia. Dragão vermelho. Essas chamas são iguais às minhas. Quem é você, garoto? Eu. Não sei, eu simplesmente acordei sozinho numa ilha. Não tenho um nome ao certo, mas eu me dei o nome de Ignel. O dragão vermelho sussurrava bem baixinho. Entendo, então é você. Parece que conseguiu se virar sozinho. Eu voltaria para a forma de dragão e a batalha se iniciava. Os danos causados pela nossa luta era tão grande que dizimava tudo ao nosso redor, até que um dia os líderes das facções se uniram e lutaram contra nós. Dedrair e Albion foram derrotados e tiveram suas almas seladas em sacredigeras. Como eu fiquei muito mais poderoso graças à luta que eu tive com os 2, o ser chamado Deus optou por me selar em uma caverna. Eu também teria deixado que ele me selasse para que eu pudesse me adaptar, mas o que eu não sabia é que isso levaria